Olá, esse é o Vai Videoaulas para Engenharia, organizado pelo PET Elétrico da Universidade Federal do Ceará. Hoje a aula de física sobre o movimento no plano. A gente vai fazer duas questões sobre equações horárias em duas dimensões, com abordagens diferentes. Então vamos lá. Questão 1. A partícula A se move ao longo de y igual a 30 metros, com velocidade de módulo constante igual a 3 metros por segundo. Paralela ao eixo x, no instante em que A cruza o eixo y, B deixa a origem partindo do repouso com aceleração constante de módulo 0,40 metros por segundo ao quadrado. Que ângulo θ entre a direção da aceleração e a direção positiva do eixo y resultaria em colisão? Bem, a primeira coisa que a gente faz é pegar as equações horárias do espaço para o eixo x e para o eixo y para cada partícula. Voltando lá na figura, a gente vê que a posição x inicial de A é 0 e que no eixo y ele não tem velocidade, quer dizer, ele só se move no eixo x com a velocidade v constante. Assim, a equação horária de A seria x de A para o eixo x, né? X de A igual a 0 mais 3t, que é igual a 3t. E como o y não muda, seria y de A igual a 30 metros. Já B, ele fala que parte do repouso com uma aceleração constante igual a 0,40 metros por segundo ao quadrado, fazendo um ângulo θ com o eixo y. Assim, se a gente decompor a aceleração em duas componentes x e y, e utilizando a fórmula do movimento horário para o movimento retilíneo, e utilizando a fórmula do movimento retilíneo uniformemente variável, que é quando a aceleração é constante, a gente tem x de b igual a 0 mais v0t mais a seno θ, t ao quadrado sobre 2, onde a seno θ é a componente x da velocidade da aceleração e v0 igual a 0, e assim como x0, e também assim como x0, e o que resulta em 0,4 seno θ t ao quadrado sobre 2 para a equação x de b. O que resulta em 0,2 seno θ t ao quadrado para x de b. Da mesma forma, a gente encontra que y de b igual a 0,2 cosseno de θ vezes t ao quadrado. Então, se a gente quer saber se a gente quer saber o θ para que ocorra uma colisão, a gente iguala as equações horárias, quer dizer, se tem duas componentes x e y, a gente iguala x de a igual a x de b, y de a igual a y de b, o que dá 3t igual a 0,2 seno θ vezes t ao quadrado e 30 igual a 0,2 cosseno θ t ao quadrado, o que simplificando resulta em 15 igual a seno de θ vezes t e 150 igual a cosseno de θ vezes t ao quadrado. Aqui então a gente resolve o sistema isolando t, já que o que a gente quer é o ângulo e não o tempo. E resolvendo a gente encontra essa equação, que possui duas soluções para cosseno de θ, sendo que uma delas vai ser negativa. E a gente só está interessado em cosseno de θ positivo, já que estamos no primeiro quadrante. Então a gente obtém cosseno de θ igual a 1/2, que resulta em θ igual a 60 graus. Agora vamos para a questão 2.
A velocidade de uma partícula se movendo no plano xy é dada por v igual a 6t menos 4t ao quadrado na direção y, menos 8 na direção j, onde i e j são os versores unitários para, respectivamente, o eixo x e o eixo y. Tudo no SI, dado na questão. Item A. Qual a aceleração em t igual a 3? Item B. Quando, se a velocidade se anula, quando ou quando, se a aceleração se anula, quer dizer, se a aceleração se anula, quando é esse tempo? E a mesma coisa para o item C, mas para a velocidade, e no item D, quando a velocidade é 10 metros por segundo, se ela chega lá, né? Então vamos lá. A gente sabe que a aceleração é a dv dt, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então a gente pode decompor isso em ax e ay e fazer ax igual a dvx dt, que é igual a derivada de 6t menos 4t ao quadrado dt, que é igual a 6 menos 8t pela regra de derivação de polinômios. E a y igual a dvy dt, que é igual a d de menos 8dt, que é igual a zero, já que menos 8 é constante. Assim, no item A, o A de 3 seria 6 menos 8 vezes 3 na direção x, mais 0 na direção j. Essa seria a aceleração da partícula no tempo t igual a 3 segundos, que dá menos 2,8 na direção y e 0 na direção j. No item B a gente quer a aceleração nula. O que só ocorre se ambas as componentes da aceleração são zero. Ax igual a y igual a zero. Dada essa fórmula da aceleração, a gente já sabe que a y igual a zero. Então a gente só precisa procurar ax igual a zero, ver se isso pode acontecer. E é bem fácil fazer isso. 6t menos 4t ao quadrado igual a zero, que possui duas soluções, em t que multiplica 6 menos 4t igual a zero, cujas soluções são t igual a zero, então, já que a y é igual a zero, já que a y já é igual a zero, a gente só precisa procurar a x igual a zero, ver se isso pode acontecer. O que é bem fácil, basta fazer 6 menos 8t igual a zero, que nos dá t igual a 0,75 segundos. E essa é a resposta do item B. No item C, nós queremos saber quando a velocidade se anula. Lembrar que da mesma forma que no item anterior, para a velocidade se anular, ambas as componentes têm que se anular, sendo que o Vy, a componente y da velocidade, ela é constante igual a 8 metros por segundo, menos 8 metros por segundo na direção j. A menos 8 metros por segundo na direção j. O que já impossibilita o que já torna impossível que a velocidade seja zero. Então, V não se anula. E essa é a resposta da questão. Por fim, no item dele, pergunta quando a velocidade atinge 10 metros por segundo. Se ela atinge. E aí, no caso, o que é que a gente faz? 10 metros por segundo seria o módulo da velocidade. E aí a gente vai fazendo 10. E aí é só abrir as contas aqui. A gente faz 100 igual ao módulo de v ao quadrado, que é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Eu elevei os dois lados ao quadrado, que é igual a vx ao quadrado mais 64, já que vy igual a menos 8. E aí a gente fica com V100, e aí a gente fica com 100 igual a vx ao quadrado mais 64. O que só ocorre se 36 igual a vx ao quadrado. O que só ocorre se vx igual a mais ou menos 6. Bem, aí a gente resolve a equação do vx, que é igual a 6t menos 4t ao quadrado, igual a isso a mais ou menos 6. Que possui solução, que é uma equação que possui solução em t,
e que gera essa resposta aqui. No caso, essa equação vai gerar dois valores de resposta, duas possibilidades de resposta, uma positiva e uma negativa. Como para nós o tempo não pode ser negativo, então a gente pega a resposta positiva, que é t igual a cerca de 2,2 segundos. Aí no caso, a gente tem duas equações, uma para t igual a mais c, uma para vx igual a mais 6 e outra para vx igual a menos 6. Sendo que se a gente tomar vx igual a mais 6, a gente encontra uma solução complexa que não é o que a gente está procurando e não pode nos dar nenhuma solução. Então, para vx igual a menos 6, a gente tem solução real. E mesmo assim a gente ainda tem duas soluções, dado que é uma equação de segundo grau. Como o tempo é não negativo, a gente não pode ter um tempo negativo, então a única possibilidade de resposta é t igual a 2,2 segundos. E essa é a resposta do item D. E o fim da nossa videoaula. Obrigado. Até mais.